Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público, e este canal é para dar dicas de leitura, leituras e literatura e religião, história das religiões, sociologia das religiões. Então são dicas e comentários sobre os livros que eu estou lendo nesse assunto sobre fé, espiritualidade, religiosidade. E hoje vamos falar de dois autores ingleses chamados John. Vamos falar hoje de John Milton e John Bunyan. São dois autores de literatura e religião, ou seja, eles escreveram sobre assuntos teológicos, né, vamos dizer assim, teologia, e são autores de origem puritana. Né, ou seja, então ali lembrar que na época, estamos no século XVII na Inglaterra, uma época de grande convulsão social ali, e esses autores passaram então pela aquela transição católica ao anglicanismo, e depois o fenômeno do puritanismo dentro do anglicanismo. Né? Então é interessante esses fenômenos de transição religiosa e também transição política, que lembrar que teve um período ali na Inglaterra em que teve até república, né? Ou seja, não teve uma monarquia direta ali na Inglaterra, não podemos esquecer daquele período do Oliver Cromwell, né? Que foi um período republicano e puritano, inclusive fecharam os teatros, né? E o John Milton, né, que nós estamos lendo aqui a biografia e também sobre o Paradise Lost, né, que é o motivo aqui desse vídeo. O Paradise Lost era para ser um drama, né, mas acabou sendo um drama em verso, ou seja, um poema épico ao estilo ali da Ilíada, da Odisseia, né, da Eneida, de Virgílio e tal. E também tem muitos parâmetros semelhantes à Divina Comédia do Dante Alighieri, né, Dante que é o católico, né, e também do católico Luís de Camões, né, ali no Lusíadas. Né? Lusíadas do Camões é uma literatura que tem elementos, no caso Lusíadas, né? No caso Lusíadas, tem elementos do cristianismo e elementos pagãos. Né? Então o pessoal costumava, o Camões que é misturando paganismo, cristianismo, mas é por causa que a influência deles era a literatura, igual eu falei, né? O pessoal aí dos gregos e romanos, no período em que eram pagãos, né? E aqui o tema é religioso, Paradise Lost, ou Paraíso Perdido, né? É um tema que vai falar da queda do homem e da possível redenção. E a questão também da rebelião no céu. Então é um tema, por exemplo, a imagem do diabo, e aí está acusado, olha, o Milton teve mais liberdade em falar do diabo do que em falar de Deus, né? Até pela dificuldade de um tema teológico, né? E de forma poética. Então é a dificuldade de fazer uma teologia com poesia. Né? Ele conseguiu, de certo modo, assim, a questão poética, né, que é um clássico da poesia inglesa, mas tem alguns problemas teológicos, igual eu falei, ele vive essa transição ali, né, justamente porque ele está em transição. Então, a Inglaterra durante muito tempo foi católica, depois teve a reforma protestante anglicana, a igreja anglicana católica, muito semelhante à católica, mas depois teve um rompimento com os puritanos e outros, muitos vieram para a América, né, Estados Unidos da América, as 13 colônias. Então tem essa questão histórica, né, período histórico ali, lembrar que o Milton logo depois do William Shakespeare, né, e gostava do William Shakespeare, tem textos dele sobre o William Shakespeare, mas o William Shakespeare não tinha esse valor na época, não valeu, os teatros tinham fechado e tal, e o Shakespeare vai ser novamente lido e apreciado no final do século XVIII, né, o Goethe e tal, os alemães. Aí vão os românticos, né? Inclusive o Lord Byron, etc. E vão comparar, inclusive, os personagens do Lord Byron com os personagens do John Milton, principalmente a ideia do diabo aqui, que é esse anti-herói, né? É um diabo anti-herói que aí depois vai ter lá os heróis byronianos, né? Os anti-heróis byronianos, lá o Caim e tal, que são esses personagens assim que são rebeldes, né? Contra qualquer tipo de ordem. Então é justamente essa imagem do diabo no livro, é o ser rebelde. Então não se pode falar que tem uma teologia do diabo aqui no John Milton, né? Assim como não tem uma teologia divina aqui, porque a figura também é uma figura de transição, né? Que Deus é esse aqui no John Milton, é esse que é o personagem principal do livro. Não, a personagem principal do livro são o casal, né? Adão e Eva, e a questão da queda do homem, né? O pecado original, etc. Esse que é o assunto, né? É claro que a imagem anti-herói aqui do diabo, né? É complexa, assim como esse tema do diabo é complexo. Né? Então você vai conversar com vários religiosos, vários níveis do cristianismo, a queda do diabo, quando é que foi? Né? E até fora do cristianismo, porque eu vou falar do Islã também, no Islã tem a imagem do diabo também, né? O Iblis, né? Mas ali seria diferente, porque ele não é um anjo. Né? No Islã, o diabo ali seria um gênio, né? Tipo o gênio da lâmpada, um djinn, né? Um djinn, então ele não é exatamente
um anjo, e esse jin tem o livre-arbítrio, o anjo não tem. Então o anjo não tem livre-arbítrio no Islã, por exemplo. Os anjos na Bíblia, né, judaica católica, pelo menos a visão cristã é de que os anjos têm livre-arbítrio, então eles decidiram cair, né, decidiram se rebelar. E o líder deles seria um Lúcifer, que também, né, há controvérsia sobre esse nome, né, se é Lúcifer, tem, né, várias controvérsias sobre esse tema. Quando ele caiu, ou seja, ele caiu antes da criação ou depois da criação. Lá no Islã, por exemplo, ele caiu porque ele teve a criação, e esses anjos, esses djinns foram recomendados pelo Deus superior a se reclinar à criação, no caso o homem, né? E aí os seres superiores, né, os anjos, no caso, né, no caso aqui o próprio o Iblis, né, não aceitou, basta ver o Corão, lá tem isso, né? O Iblis não aceitou se curvar aos homens, então ele foi amaldiçoado, né? Então essa questão, então já tinha criação, né? Aqui no Paradise Lost, parece que ao saber do plano da criação e não ser convidado a participar, né, por uma certa inveja, tal, uma certa mágoa, tal, aí o anti-herói da história, o diabo anti-herói aqui, ele não aceitou, né, essa ideia da criação, e ele se rebelou. E aí, quando surgiu a criação, ou seja, o Adão e Eva, né, o Jardim do Éden, né, o Gan Eden, Adão e Eva tá lá no jardim, e ele vai e se incorpora numa serpente, né, entra numa serpente, ou fala, né, através da serpente, vai entender. Também é uma figura alegórica, a ideia da serpente, né, quando foi escrita a Bíblia, tinha essa ideia da serpente nas outras religiões, né. Algumas religiões a ideia da serpente nem é negativa, a ideia da serpente é positiva, a ideia de que ela é um ser de sapiência, ou um ser de vida eterna, né? Igual a gente vê lá no Gilgamesh, né? Em que a serpente é um ser que, ao se mudar de pele, ela é uma ideia de eternidade. No Egito também, né? A ideia da serpente enquanto ideia de perenidade, de permanência, de vida eterna, né? Lembrar que na coroa do faraó tinha uma serpente, tipo a Naja, né? Então é interessante essa ideia da serpente aí. E aí fica esse debate. Então ele foi derrubado do céu por Miguel, e aí algumas religiões vão, né, alguns segmentos religiosos vão falar que Miguel é Jesus, também que Jesus é que derrubou o diabo, né? Então tem essa questão, foi antes da criação, foi porque teve a criação, foi quando Jesus voltou para o céu, né? Então também tem uma leitura assim de que quando Jesus passou, né, pelo seu ministério de morte e redenção, né, ou seja, a crucificação, a ressurreição, a ascensão, então Cristo chegando no céu, ele limpou o céu e jogou o diabo. Então eu vi o diabo caindo como um relâmpago e tal, né? E ainda outras leituras que foi recentemente, né? Até foi no século XX que o diabo caiu do céu. Então, né? Então você vê que é um tema, mas ressalto que, né, a minha dica de leitura aqui é a poesia em si. Nós estamos falando de literatura e religião, né? Então a literatura em si. E o que eu mais acho interessante nem é a figura, né? As figuras divinas e diabólicas, podemos dizer assim, né? Porque aqui é mais figuras anti-herói, né? A literatura. Mas o mais interessante é o papel de Adão e Eva, né? A questão do livre-arbítrio, a questão do pecado, né? Então, a base é bem católica, você vê que tem muita coisa bem católica, mas não vai ter o purgatório, por exemplo, então aí já tem uma diferença, né? Lá no Dante você tem o inferno, o purgatório e o paraíso. Aqui não tem. Por quê? Porque anglicanismo, puritanismo já não tem, né? Os protestantes em dia não vai ter o purgatório, né? É uma figura polêmica para os protestantes a ideia do purgatório, que é uma tradição católica, né? Então tem essa diferença. Agora, a minha ênfase na leitura que eu mais gostei foi a figura de Adão e Eva, né? Então, assim, essas questões de como é que eles sofreram essa queda por influência, né? Por exemplo, dá a entender que Adão até caiu por amor, porque ele sabia que teria um pecado ali em comer o fruto proibido, mas como ele viu que a Eva já tinha pecado, né? E a Eva já era condenada, então eu não vou ficar sozinho, deixar a Eva se perder, então por amor, ele né, resolveu morder o fruto proibido. Então, é uma leitura possível, né? Algumas pessoas se destacam, então, o diabo quanto anti-herói, mas eu acho que isso aí depois que leram o Byron. Vou até pesquisar isso, porque leram o Byron e começaram a ler em retrospecto e começaram até a achar que o Milton criou um pré-anti-herói, um pré-personagem byroniano. Ou então que o Byron tem se inspirado no Milton para criar lá os personagens dele, né? Então fique a dica. Vamos para o outro John. O John Bunyan, já falei em outros vídeos, o John Bunyan criou o Peregrino, depois vai ter a Peregrina, que é a continuação. Ele escreveu depois do Paradise Lost, mas do mesmo século, ele é puritano. Ele foi preso porque pregava, e na Inglaterra anglicana você tinha que ter permissão para pregar, né? E ele era puritano, assim igual o John Milton, né? E aí no Peregrino ele vai contar a história do cristão, ou cristiano,
é que esse personagem que vai sair em sua jornada espiritual, né, justamente para atingir o paraíso, né, atravessando a porta estreita. Lembrar aquela passagem bíblica em que o verdadeiro cristão ele vai passar por sofrimentos, né, na vida tereis aflições, como diz Cristo, e aí você tem que passar pela porta estreita, porque o caminho largo, muita gente vai, né? Muita gente vai para o caminho largo e tal, acha que o cristianismo é prosperidade, etc, né? Por ter alguns interesses em ser cristão, mas aqui o cristão ele sofre o tempo todo. Então ele passa pelo lamaçal, atravessa, é tentado, passa pelos pecados, né? Até que ele consegue passar pela porta estreita, onde tem um muro que as pessoas pulam, né? Tem uns interesseiros que pulam o muro, não querem sofrer, né? Então eles querem dar um atalho às pessoas que se dizem cristãos, mas procuram atalhos, né? Pulam o muro. Mas ele passa pela porta estreita quando vai sofrendo tentações, né? Os dardos do demônio, que também figura, né? Mas ele consegue passar por todos esses problemas e atingir a trilha certa, né? A trilha certa para chegar à trilha que vai levar ele até a Cidade Santa, né? Até a redenção, que essa é a alegoria da história. Inclusive isso, é alegoria, é um livro que é alegoria. No caminho ele vai encontrar então a personagem da esperança, que também é esse leitmotiv, né, que vai levar. Então para seguir nesse caminho ele vai ter que enfrentar então os falsos mestres, os falsos filósofos, os falsos cristos, né, as avarezas, as cobiças. E aí ele vai conseguir a esperança, né, ou seja, manter essa esperança e até chegar à redenção. Então é essa que é a alegoria principal do livro, né? São esse conjunto de personagens que simbolizam os pecados, né, as dificuldades, os obstáculos, o lamaçal da existência, né? E por isso que é uma jornada do peregrino, né? Então, ou o progresso do peregrino, que você pegar o pé da letra, né? Então, o John Bunyan, ele é, inclusive, referência para vários, né, dessa linhagem mais puritana, inclusive, lembrando que os puritanos, por questão das guerras religiosas, foram para a América, né? Então, várias religiões foram formadas, e depois os puritanos também geraram outros movimentos, né? Nos Estados Unidos, e depois no século XIX, com o revivamento, várias denominações voltaram a essa linha mais puritana. Né? Então tem várias, até a forma de vestimento, a forma de comida, né, de alimentação, a dieta puritana, então tem uma forma assim. E lembrar que na época eles não eram muito chegados à literatura, né? Então é interessante, isso aqui não é exatamente um teatro, mas como tem esses personagens, essas falas e tal, pode ser encenado, né? Então, ou seja, não é exatamente um teatro a elizabetano, né, igual o Shakespeare e tal. Não é um poema épico igual o Paradise Lost, o Paraíso Perdido, mas ele serve com essa quantidade de diálogos, né, que são diálogos, né, basicamente diálogos, a forma mais dramática de um teatro, né, então seria até adaptado para um teatro mesmo. E essa ideia de progressão, né, essa ideia de jornada, mostrando as várias aflições que ele sofre no caminho, e também tem várias referências bíblicas, né, então ele sempre mantém essa ideia das referências bíblicas, justamente para ajudar o leitor a se situar na questão teológica. Mas não é um livro de teologia, tá? Não é um livro de teologia. Eu vi esse livro aqui porque eu estava lendo lá o Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, né? Então eu falo esse livro, mas não é um livro teológico, a não ser por essas referências bíblicas, né? Então ele deixa claro, mas é uma leitura alegórica. Né? Então, ou seja, entenda-se, né? Inclusive eu acho que não há nenhum problema, por exemplo, um católico, um anglicano, um puritano ler o livro, né? Assim como o Cristianismo Puro e Simples do C.S. Lewis não é voltado para anglicano, mesmo que tenha sido escrito por um anglicano. Né? Ou seja, é um livro que vai tentar resumir o cristianismo sem essas querelas, essas tretas doutrinárias entre católicos, anglicanos, puritanos, metodistas e tal, né? Que aí são as várias questões aí da soteriologia, né, etc, né? Esses negócios aí que tem muito aí que divide o cristianismo. Você vê o pessoal discutindo Bíblia mais por questões de debates teológicos disso aí, né? Principalmente soteriologia e cristologia, né? Tem vários debates. Mas o pessoal não para pensar que o cristianismo não é fácil, né? Não é uma religião fácil, é um sacrifício cotidiano, o cristão sempre tem que estar alerta, né? Lembra lá do Jesus no Getsemane, né? Estejam alerta e vigiai, porque o espírito está sempre pronto, mas a carne é fraca, né? Então esse é um tema que inclusive interessa ao puritano, né? O puritano sempre fala isso, olha, você tem que se manter alerta, né? Manter o puritanismo, você até acusa o puritanismo de ser exagerado por isso, né? Mas a mensagem do puritanismo é essa, né? Ou seja, tomar cuidado com os vícios, tomar cuidado com as distrações, com os entretenimentos, porque a carne é fraca. Então você está constantemente sujeito a tentações, né? Então acho que o tema que é recorrente na obra é isso, você tem que superar as tentações de que forma? Com a graça divina. Né? Não é por seus méritos, né? Então sempre falando, não é pelos seus méritos, não é você que está conseguindo, não. Se você não tiver a graça, né? Se você não tiver a ajuda da misericórdia, né?
assim, você não consegue passar por essas aflições, né? Porque a vida do peregrino, coitado, ele sofre a história toda, sempre está acontecendo alguma coisa, ele tem que se superar, precisa de ideia de jornada, né? A jornada do herói, né? Lembrar do Campbell também, né? A jornada do herói, que ele precisa superar, né, todos os desafios e até encontrar o elixir da vida eterna, né? Essa é a ideia do Jornal do Herói, que você tem vários, né? Você tem lá o Senhor dos Anéis, tem, mas também lá o Rei Arthur, né? Então tem vários livros que são baseados nessa ideia do Jornal do Herói, né? A ideia de superar barreiras, aflições, né? Porque aí você é o vencedor, atravessa a porta estreita e chega até o paraíso, tá? Então fica a dica, dois autores chamados John, dois ingleses, dois da época puritana, século XVII. Ok? Grato pela atenção. Não deixem de compartilhar.